Olá! Na aula anterior, nós vimos como a oxidação de moléculas orgânicas permite a geração de NADH e FADH2, duas moléculas que carregam elétrons de alta energia e que são capazes de doar esses elétrons de alta energia para a cadeia transportadora de elétrons. Nesta aula, nós veremos como ocorre esse movimento dos elétrons ao longo da cadeia transportadora de elétrons e como é gerado um gradiente eletroquímico de prótons. Nesse esquema, nós temos a cadeia transportadora de elétrons. Essa cadeia está inserida na membrana mitocondrial da crista. Aqui em cima nós temos o espaço da crista e aqui na parte inferior a matriz mitocondrial. A cadeia transportadora de elétrons ela é formada por quatro complexos. O complexo 1, da NADH desidrogenase, o complexo 2, da succinato desidrogenase, que é uma enzima do ciclo do ácido cítrico, o complexo 3, da citocromo C redutase ou citocromo BC1, e o complexo 4, da citocromo oxidase. Além desses quatro complexos proteicos, três deles atuando como bombas de próton, ainda existem dois elementos móveis na cadeia transportadora de elétrons. A ubiquinona, que é uma molécula que fica imersa na bicamada lipídica, e o citocromo C, que é uma proteína que fica no espaço da crista. Como que acontece esse transporte de elétrons ao longo da cadeia? Os elétrons eles são carregados por moléculas de NADH e FADH2. O NADH, ao encontrar o complexo 1 da cadeia transportadora, ele é capaz de doar esses elétrons para o complexo 1. No complexo 1, os elétrons são transferidos ao longo do complexo, até que ao final eles são doados para a ubiquinona. Durante o trajeto dos elétrons ao longo do complexo 1, esse complexo 1 sofre mudanças conformacionais e parte da energia dos elétrons é extraída para gerar essas mudanças. E com essas mudanças, prótons presentes na matriz mitocondrial são bombeados para o espaço da crista. 4 prótons para cada par de elétrons. Aqui nós temos um detalhe do complexo da NADH desidrogenase, complexo 1. Então o elétron é doado a partir do NADH, ele é transferido via essa flavina para vários centros de ferro e enxofre, que são centros capazes de receber elétrons, e então para essa molécula de ubiquinona e na sequência para uma ubiquinona móvel, que é essa daqui. A ubiquinona, ao receber 2 elétrons, vai captar 2 prótons do lado voltado para a matriz, gerando uma ubiquinona no estado reduzido, que nós chamamos de ubiquinol. Esse fluxo de elétrons ao longo dessa parte do complexo 1 gera mudanças de conformação, que são transmitidas para essa outra parte do complexo através dessa hélice anfipática, e essas mudanças de conformação nessa parte do complexo permitem o bombeamento de prótons da matriz para o espaço da crista. 4 prótons para cada par de elétrons. Esses elétrons, ao saírem então do complexo 1, eles são doados para a ubiquinona. E a ubiquinona então carrega esses elétrons até o complexo 3. Não apenas o complexo 1 é capaz de doar elétrons. A succinato desidrogenase apresenta uma molécula de FAD na sua estrutura. E quando ela ocorre a conversão do succinato em fumarato, essa molécula de FAD é reduzida até FADH2. Essa molécula de FADH2, na enzima succinato desidrogenase, pode ser oxidada. E ao ser oxidada, elétrons podem ser doados para a ubiquinona, que é reduzida, gerando ubiquinol, e carrega esses elétrons até o complexo 3. Contudo, os elétrons provenientes do FADH2 geram uma etapa a menos no bombeamento de prótons, já que esses elétrons não passam pelo complexo 1, vão direto para o complexo 3. E o que acontece no complexo 3? No complexo 3, os elétrons são transferidos para o citocromo C, e o complexo 3 bombeia prótons. Como que acontece esse bombeamento? Então, o biquinol, a ubiquinona no estado reduzido, ao chegar no complexo 3, doa 2 elétrons. Um dos elétrons segue esse caminho aqui, vai para esse centro ferro-enxofre, grupo M, e então para o citocromo C, que é aquela proteína que vai carregar esse elétron lá para o complexo 4. O outro elétron segue um caminho
diferente. Passa por esses dois grupos M e vai ser usado para reduzir uma outra molécula de ubiquinona, que vai captar prótons. Essa molécula, ao receber o primeiro elétron, capta um próton e gera essa espécie radicalar, e na sequência, ao receber um segundo elétron, vai captar um outro próton e originar uma molécula de ubiquinol. Esse ubiquinol, eventualmente, ele pode vir aqui e doar seus elétrons. De modo que, no complexo 3, um elétron vai direto para o citocromo C e o outro elétron é reciclado. Isso aumenta bastante a eficiência, de modo que, para cada elétron que é transferido para o citocromo C, 2 prótons acabam sendo bombeados. Dessa forma, o complexo 3 é capaz de bombear 4 prótons para cada par de elétrons. E esse mecanismo de bombeamento de prótons é chamado de ciclo Q. No ciclo Q, moléculas de ubiquinol carregando elétrons provenientes do NADH ou FADH2, ao chegar no complexo 3 da cadeia transportadora de elétrons, libera os prótons para o espaço da crista. Um dos elétrons é transferido para o citocromo C, que carrega esse elétron até o complexo 4 da cadeia transportadora de elétrons. O outro elétron segue um caminho distinto, até uma outra molécula de ubiquinona, que ao captar um próton da matriz mitocondrial forma uma semiquinona. Essa semiquinona é completamente reduzida ao receber um segundo elétron proveniente de outra molécula de ubiquinol. É essa reciclagem de elétrons pelo ciclo Q que permite ao complexo 3 da cadeia transportadora de elétrons bombear 4 prótons para cada par de elétrons. A partir do complexo 3, então o elétron é transferido para o citocromo C. O citocromo C, por ser uma proteína pequena, consegue se difundir rapidamente até o complexo 4. Ao ser transferido para o complexo 4, parte da energia desses elétrons vai ser usada para bombear prótons. Um próton para cada elétron, ou 2 prótons para cada par de elétrons. O complexo 4, o complexo da citocromo oxidase, ele vai armazenar esses elétrons. Quando houver no complexo 4, 4 elétrons, esses 4 elétrons vão ser usados para ativar o oxigênio vai combinar com prótons e vai formar 2 moléculas de água. De modo que o oxigênio ele vai sofrer uma redução completa até moléculas de água. Isso é importante, porque o que acontece? Se o oxigênio receber um elétron, ele gera ânion superóxido. Se o oxigênio receber 2 elétrons, ele gera peróxido de hidrogênio. Se o oxigênio receber 3 elétrons, ele gera radical hidroxila. Essas 3 espécies aqui, espécies reativas de oxigênio, o superóxido, o peróxido de hidrogênio e o radical hidroxila, são tóxicas para a célula. Em particular, o radical hidroxila é muito tóxico para a célula. O peróxido de hidrogênio e o superóxido nem tanto, mas o radical hidroxila é muito tóxico. Contudo, quando o oxigênio recebe 4 elétrons de uma vez, ele gera água, e a água não apresenta toxicidade. Aparentemente, esse sistema foi selecionado para realizar uma redução completa do oxigênio em água. Então, aqui no final, o aceptor final do elétron é o oxigênio. Então, resumindo, os elétrons do NADH são doados para o complexo 1 da mitocôndria, que usa a energia desses elétrons para bombear próton da matriz para o espaço da crista. A partir do complexo 1, esses elétrons são transferidos para a ubiquinona, que carrega os elétrons até o complexo 3. Além dos elétrons provenientes do NADH, elétrons provenientes do FADH2, que faz parte da enzima succinato desidrogenase, podem ser doados também para a ubiquinona e ir para o complexo 3. No complexo 3, os elétrons são transferidos para o citocromo C, um elétron por vez, sendo que um elétron é reciclado no ciclo Q. E esse complexo 3 utiliza a energia desses elétrons para bombear prótons da matriz para o espaço da crista. Do citocromo C, os elétrons vão para o complexo 4, que também usa a energia desses elétrons para bombear prótons da matriz para o espaço da crista. Ao final do processo, o complexo 4 acumula 4 elétrons, utiliza esses elétrons para combinar com oxigênio
e prótons e formar água. Então vejam, existe um bombeamento de prótons e existe o consumo de prótons para formar água. Esses dois processos contribuem para a formação de um gradiente eletroquímico. Essa transferência de elétrons não acontece de forma aleatória, ela acontece na sequência descrita. E por que ela acontece nessa sequência descrita? Para entendermos isso, olhem essa figura aqui. Do lado esquerdo, nós temos a quantidade de energia livre, aquela energia livre de Gibbs, que é utilizada para a realização de trabalho, energia útil para a célula. E do lado direito, o potencial redox. Com relação ao potencial redox, quanto mais positivo o potencial redox, maior é a afinidade de determinado componente por elétrons. Então vejam aqui nós temos a cadeia transportadora de elétrons distribuída ao longo dessa figura. A molécula com maior afinidade por elétrons, com maior potencial redox, é o oxigênio. A molécula com menor afinidade por elétrons é o NADH. Então, isso justifica o fato do NADH ser um bom doador de elétrons e o oxigênio ser um bom aceptor de elétrons. E veja o que acontece com o elétron. O caminho do elétron está aqui representado em azul. O elétron do NADH vai para o complexo 1, para o complexo da NADH desidrogenase. Na sequência, para a ubiquinona. Na sequência, para o complexo 3, para o complexo da citocromo C redutase. Então, para o citocromo C e para o complexo 4, citocromo C oxidase. Veja que o elétron está seguindo um caminho em um potencial redox crescente, ou seja, um complexo que está recebendo o elétron, ele tem maior afinidade do que a molécula ou o complexo que doou o elétron. Então, o complexo 1 tem maior afinidade por elétron que o NADH. A ubiquinona tem maior afinidade por elétron do que o complexo da NADH desidrogenase. O complexo 3 tem maior afinidade por elétron que a ubiquinona, e assim por diante, até que a molécula que tem a maior afinidade por elétron receba o elétron, que é o oxigênio. Então aqui nós conseguimos entender por que o elétron segue esse caminho. Por uma questão de afinidade crescente pelo elétron, que é determinada pelo potencial redox. Vejam que a variação da energia livre, ela não acontece de uma forma linear, de uma forma constante. Existem pontos em que essa variação é mais abrupta. Aqui, por exemplo, a variação é muito maior do que aqui. Aqui existe uma grande variação e aqui uma grande variação. Esses pontos da cadeia transportadora de elétrons, onde existe maior variação na quantidade de energia livre, coincidem com os complexos que vão usar parte dessa energia para bombear prótons. Então, parte da energia está sendo usada aqui para bombear prótons, até que a quantidade de energia livre seja bem pequena. A transferência de elétrons inicia no complexo multiproteico, chamado complexo da NADH desidrogenase. Esse complexo tem maior afinidade por elétrons do que o NADH e remove facilmente os elétrons de alta energia. Conforme os elétrons são transportados de uma proteína para a seguinte no complexo, energia é liberada e usada para bombear prótons através da membrana. Os elétrons são então transferidos para a ubiquinona, um carreador diferente, que os entrega para o complexo do citocromo BC1, que também bombeia prótons conforme os elétrons passam por ele. Como cada complexo na cadeia tem uma maior afinidade por elétrons do que o anterior, os elétrons movem-se através da cadeia unidirecionalmente. Finalmente, o citocromo C carrega os elétrons até o complexo da citocromo oxidase, uma terceira bomba de prótons. O ciclo repete até que o complexo da citocromo oxidase tenha acumulado 4 elétrons. De lá, os elétrons vão para o oxigênio molecular. O oxigênio capta os elétrons conforme combina-se com prótons, formando água como produto. Desta forma, completando a via gradual de combustão de moléculas orgânicas. Esse bombeamento de prótons pelos 3 complexos da cadeia transportadora de elétrons, assim como o consumo de prótons para formar água, vão gerar o que a gente chama de gradiente eletroquímico.
E nesse gradiente eletroquímico existem dois componentes. O primeiro é determinado pela concentração de prótons. Como os prótons estão sendo bombeados da matriz para o espaço da crista, vai existir uma concentração maior de prótons no espaço da crista do que na matriz. E essa diferença, aqui representada pelo valor de pH, o valor de pH em torno de 7,9, 8 no espaço da matriz, e aqui 6,7, ou até provavelmente menos que isso, essa diferença na concentração de prótons gera um componente que nós chamamos de delta pH, o gradiente de pH, gradiente de concentração de prótons. O outro componente gerado é o gradiente elétrico. Como os prótons estão sendo bombeados da matriz para o espaço da crista, e os prótons têm carga positiva, existe um acúmulo de cargas positivas do lado da membrana voltada para o espaço da crista e uma menor concentração de cargas positivas do outro lado, ou seja, uma sobra de cargas negativas. Essa diferença elétrica é chamada de potencial de membrana e é uma característica que a gente viu que existe na membrana mitocondrial interna, na primeira aula sobre mitocôndrias. Como existe essa diferença elétrica, existe uma tendência dos prótons retornarem do espaço da crista para a matriz mitocondrial, visto que os prótons têm cargas positivas, então eles são repelidos por outros íons de carga positiva e atraídos por íons de carga negativa. Esse componente do gradiente eletroquímico determina um gradiente de voltagem, ou um gradiente elétrico. Então existe um gradiente elétrico e um gradiente de concentração de prótons determinado pelo um gradiente de pH. A soma desses dois componentes, atuando no mesmo sentido, gera um gradiente eletroquímico. E esse gradiente eletroquímico ele vai direcionar o fluxo de prótons do espaço da crista para a matriz, gerando o que nós chamamos de força próton-motriz. E é essa força próton-motriz que vai permitir que a ATP sintase sintetize ATP. Como pontos principais da presente aula, nós temos que a energia dos elétrons doados pelas moléculas de NADH e FADH2 é utilizada pela cadeia transportadora de elétrons para bombear prótons da matriz mitocondrial para o espaço da crista. Os elétrons vão ser transportados ao longo da cadeia transportadora de elétrons em função da afinidade dos componentes dessa cadeia, e essa afinidade determinada pelo potencial redox. Esse bombeamento de prótons vai gerar uma diferença de concentração de prótons, ou um gradiente de pH, e uma diferença elétrica, um potencial de membrana, na membrana mitocondrial interna. E o somatório desses dois gradientes gera um gradiente eletroquímico, que vai funcionar como uma força próton-motriz, direcionando o fluxo de prótons do espaço da crista para a matriz mitocondrial, através da ATP sintase, que vai usar esse fluxo de prótons para gerar ATP, assunto que nós veremos na próxima aula. Até mais!